Disseram na época da campanha eleitoral, no ano passado, que o Bolsonaro estava matando os índios, matando os Yanomamis. Esse que vocês estão ouvindo falar agora é o Lacombe. É uma pessoa muito conhecida, se ele não é o rei, é pelo menos o príncipe da mentira. É um dos grandes divulgadores de desinformação bolsonarista. Nesse vídeo dele que eu vou analisar hoje, ele fala sobre o garimpo na terra indígena Yanomami. E como esse é um tema que precisa muito ser discutido, porque tanto a direita quanto a esquerda estão muito equivocados sobre o que está acontecendo ali, eu resolvi analisar o vídeo do Lacombe falando sobre a crise humanitária na terra indígena Yanomami. Eu tenho me utilizado muito desse recurso de analisar vídeos de pessoas desprezíveis falando coisas absurdas como um método de discutir os assuntos, né, e de esclarecer sobre o que está sendo falado. Mas esse é um método questionável. O meu amigo Ricardo Porto, que apresenta toda quarta-feira às 6 horas da tarde o programa 60 e Blau, tem uma opinião diferente. Ele acha que a gente não deve dar palco ou atenção para esse tipo de gente. Mas, enfim, é um governo que avança em algumas coisas e regride em outras. Por exemplo, eu creio que tenha tido um avanço agora em que o governo Lula conseguiu recuperar 29 bilhões de reais em multas ambientais que haviam sido perdoadas por Bolsonaro. Isso mesmo. Em minha defesa, eu respondi a ele que o Lacombe, os vídeos do Lacombe são vistos por milhões de pessoas. E a minha denúncia das mentiras que ele fala dificilmente chegam a mais de 300 visualizações no YouTube, talvez 400, quando faz muito sucesso. E eu prometi a ele que eu vou ser muito rígido nas críticas, de forma que o que a gente perde dando exposição, um pouquinho de exposição para esse povo que já tem bastante, a gente ganha denunciando os absurdos que eles falam. Recomendo muito o programa do Ricardo, vou mostrar mais um pouquinho do programa dele, porque trata justamente do assunto desse vídeo, a questão ambiental. O governo federal, através da Força Nacional, do IBAMA e da Polícia Federal, continua atacando os invasores e destruindo suas bases no Vale do Javari, no estado do Amazonas. Foi nessa região que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram assassinados por garimpeiros em junho do ano passado. Dragas e outros equipamentos estão sendo queimados, mas a guerra é extensa e longa. Neste momento, dentro de terras indígenas de povos isolados, há desmatamento e queimadas. A desintrusão, a expulsão de invasores de terras indígenas está provocando uma reação indignada dos garimpeiros e madeireiros. A luta pela sobrevivência da Amazônia está só começando. É um drama aí, realmente, que a gente tem que prestar atenção agora. Que está havendo ação do governo federal, está. Rodolfo Salme está entrando aqui daqui a pouco com a gente, ele vai comentar esse assunto. Rodolfo. Tá, para saber o que eu falei sobre a CPI das ONGs, vejam o episódio 83 do programa 60 e Blau. Eu vou deixar vocês ouvindo agora o Lacombe. Ai, que nojo! Disseram na época da campanha eleitoral, no ano passado, que o Bolsonaro estava matando os índios, matando os Yanomamis. Então, ele já começa distorcendo o que disseram. Não disseram que o Bolsonaro está matando os índios. Disseram que o Bolsonaro é um genocida.
responsável pela morte de uma grande quantidade de Yanomamis e índios de outras etnias. Mas não é que Bolsonaro estava diretamente matando os índios. Ninguém diz que Hitler matou, pegou uma arma, apertou o botão e matou os judeus, né? Hitler é responsável pelo genocídio do povo judeu, né? Então é a mesma coisa, ele já começa distorcendo para ridicularizar o que foi dito. Mas vamos em frente que tem muito mais. Em fevereiro deste ano, o UOL chegou a publicar um texto com o seguinte título: Reeleição de Bolsonaro teria colocado o povo Yanomami no caminho da extinção. Sim, é verdade. A reeleição de Bolsonaro teria colocado o povo Yanomami no caminho da extinção. Não só o povo Yanomami, vários povos, né? Os Kayapó, os Munduruku. Na verdade, a reeleição de Bolsonaro teria colocado a Amazônia no caminho da destruição completa. O que não significa que a eleição do Lula tenha nos salvo dessa situação. Percebam a diferença. O texto já começava assim: uma coisa é a omissão por incompetência, outra a omissão como projeto. O governo Jair Bolsonaro negou sistematicamente comida aos Yanomamis que estavam morrendo de fome. Pois é, esse pedaço do texto do Sakamoto é perfeito. Ele foi escrito em fevereiro, né? Então ele coloca a omissão por incompetência e a omissão como projeto, né? E essa dicotomia entre incompetência e projeto é perfeita para descrever a situação que nós vivemos nos últimos anos. Porque, de fato, a invasão do garimpo na terra Yanomami e em várias outras terras indígenas era um projeto dos militares e, portanto, um projeto do governo Bolsonaro. Então, a destruição do povo Yanomami e a destruição do modo de vida indígena era um projeto do governo Bolsonaro. O que Sakamoto ainda não podia ter dito muito claramente em fevereiro, mas agora está parecendo que, infelizmente, é o caso, é que a gente passou do projeto de destruição para a situação de incompetência. Quer dizer, tem algumas coisas positivas acontecendo, né, em algumas terras indígenas, mas a terra indígena Yanomami continua invadida. Tem garimpeiro nesse momento dentro da terra indígena Yanomami. Então o que acontece é que a gente passou do projeto de destruição para a incompetência. É melhor a incompetência do que a intenção de matar. Mas é muito pouco diante do que a gente precisa agora para salvar os povos indígenas, para salvar a floresta amazônica. Para o colunista do UOL, era um plano malvadão para eliminar os índios e entregar as terras para os garimpeiros. Eu já vi muita gente da direita usando esse termo malvadão para ridicularizar as críticas que a gente tem ao Bolsonaro e seu governo. Mas na verdade é malvadão mesmo. Mas não era necessariamente para eliminar os índios e entregar a terra aos garimpeiros. Se os índios se tornassem garimpeiros, estaria bom para eles, né? A questão era eliminar o modo de vida indígena. E não era entregar só para os garimpeiros. Entregar para os garimpeiros, para os madeireiros, para os sojicultores, né? Acabar com a floresta e acabar com o modo de vida indígena. Esse era o plano e, portanto, malvadão sim. O Salvador Lula levou a eleição. E matéria da Gazeta do Povo da última sexta-feira. Governo interrompe relatórios semanais após registrar alta de mortes de Yanomamis em 2023. Os dados não são divulgados desde outubro, quando o número de mortes de índios em 10 meses de 2023 já era maior do que nos 12 meses de 2022. Pois é, dizem que essa Gazeta do Povo não é muito confiável. Mas tudo bem, como ninguém desmentiu essa notícia, eu suponho que seja verdade. O fato do número ser pior em 2023 do que em 2022 não significa muito, porque pode ser que tenha um controle maior, que tenha um registro maior, mas é muito grave que os números não estejam sendo divulgados.
Mas é muito estranho quando a gente vê os bolsonaristas atacando o governo Lula por conta de uma bomba que foi armada no governo anterior. De toda forma, a coisa não está bem no governo atual. Vamos pegar, por exemplo, o caso do ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida. Tá? Isso aí não é ninguém que me falou, é o que eu mesmo vi. Se você usa o Twitter, eu sugiro que você entre na página do Silvio Almeida e escreva a palavra Yanomami. Tá? Aí você faz uma busca, você vai encontrar tudo que o Silvio Almeida falou sobre os Yanomami desde sempre. Você vai ver que ele falou muito sobre o Yanomami no começo do ano, mas a última postagem que ele fez sobre o assunto foi em abril. Quer dizer, de abril pra cá ele não falou mais nada sobre Yanomami. Por quê? Porque está resolvido? Porque não é mais um problema da pasta dele? Não, porque o encaminhamento que ele deu para o problema do genocídio Yanomami não funcionou. O encaminhamento que ele deu foi apontar que haveria uma ação de curto prazo, que era levar comida, tinha uma de médio, e tirar os garimpeiros era de longo prazo. E de fato é o que a gente está vendo, os garimpeiros não estão sendo removidos. Os garimpeiros foram sendo tratados como trabalhadores que não podem ficar sem seu sustento ou sei lá o quê. E Silvio Almeida apareceu ali do lado do ministro da Defesa, o Múcio, e o que a gente está vendo agora é que o Exército é o grande responsável pelo estado calamitoso de invasão da terra indígena Yanomami. Porque o Exército foi responsável pela primeira invasão dos garimpeiros na terra Yanomami. Né? E se você quiser remover os garimpeiros da terra Yanomami, você precisa do Exército. E o Exército não está disposto a fazer isso. E parece que o governo Lula não está disposto a enfrentar o Exército. Então aquela cena inicial de Silvio Almeida do lado de José Múcio, ela não é compatível com uma solução para a crise Yanomami. E talvez por isso que ele nunca mais falou no assunto. Então, dizer que a coisa está boa, não está. E os garimpeiros? Matéria do G1 com conteúdo do Jornal Nacional da última sexta-feira também. Garimpeiros ilegais voltam à terra indígena Yanomami menos de um ano depois de terem sido expulsos. É verdade. E só se surpreende mesmo quem é desinformado ou tem memória seletiva. Olha essa reportagem publicada no site oficial da Câmara dos Deputados em junho de 2006. Estudo mostra que morte de índios cresceu no governo Lula. O Globo, junho de 2013. Assassinato de índios aumenta 168% nos governos Lula e Dilma. No começo deste ano, o Diário do Poder já deixava claro que os problemas enfrentados pelos Yanomamis não são novidade e que o PT nada fez para resolvê-los nos primeiros mandatos do Lula e no mandato e meio da Dilma. A manchete da matéria é essa aí. Fome matou 419 crianças Yanomamis nos governos Lula e Dilma, 92 só em 2010. Olha, infelizmente é verdade. Eu acompanho de perto a terra indígena Kayapó e a primeira explosão dos garimpos na terra indígena Kayapó aconteceu durante o governo Dilma. Então tem problemas, sim, na forma como o PT e a esquerda lidam com a questão ambiental. Tá? É a tal da incompetência que o Sakamoto falou ali atrás. Mas isso não significa que o projeto de destruição proposital de Bolsonaro também não seja verdade. E o início do texto já destrói a história de que Bolsonaro é um assassino frio, um genocida, e que Lula é bondoso, fraterno, solidário, único, capaz de salvar os índios. Sim, eu acredito de fato que Bolsonaro se não um assassino, é pelo menos um genocida, né? Por projeto, né? Bolsonaro é um garimpeiro, ele tem espírito garimpeiro. Eu acredito que Lula é bondoso, eu acredito que Lula é fraterno, mas eu não acho que Lula está se mostrando capaz de salvar os índios. São coisas diferentes, né? Então ele mistura com Bolsonaro assassino. Eu não acho que ele tenha matado com as suas próprias mãos ninguém, né? Ele foi conivente com o genocídio Yanomami. Mais do que conivente, ele proporcionou
né, essa invasão, essa destruição do modo de vida indígena o mais que pôde. Ele mistura assassino com genocida, são coisas diferentes, e no caso do Lula, ele mistura ser bondoso e uma pessoa generosa, e de fato eu acredito que ele seja, mas o Lula é excessivamente conciliador. O Lula não quer enfrentar o exército, e sem enfrentar o exército, ele não vai ter condições de fato combater e interromper o genocídio Yanomami. A tragédia na tribo dos Yanomamis, fartamente divulgada pela imprensa, não é novidade para as autoridades federais, menos ainda para o governo do presidente Lula. O PT não vai salvar ninguém, não vai. E eu não me refiro apenas aos Yanomamis. Olha, nesse caso eu sou obrigado a concordar com Lacombe. Por absurdo que isso possa parecer, o PT não vai salvar os índios. O PT não vai salvar a floresta amazônica. Mas a gente tem muito mais condições de lutar por essa salvação, de lutar pelos índios, de lutar pela Amazônia em um governo do PT do que teria no governo Bolsonaro. Com certeza. Mas não dá para deixar na mão do PT. Não dá para falar, eu confio no Lula e, portanto, tá tudo bem, porque Lula sabe o que está fazendo. Não, não dá. Não dá. Se a gente quiser salvar a floresta amazônica, se a gente quiser salvar os povos indígenas, a gente tem que estar o tempo inteiro cobrando, fiscalizando, questionando, protestando. É claro que com Bolsonaro seria muito pior, mas não significa que está tudo resolvido só porque Lula venceu as últimas eleições. Os índios, o país inteiro está indo para o abismo. E a imprensa apodrecida é cúmplice dessa tragédia. Quando Lacombe diz que o país inteiro está indo para o abismo, certamente ele está falando da economia, enfim, de aspectos sociais. Eu discordo, não está indo para o abismo, né? Parece que a economia está dando sinais de melhora. O desemprego está caindo, o povo está respirando um pouco mais, está podendo comer um pouco mais. Então, nesse sentido, não está indo para o abismo. Agora, se você for ver a questão ambiental de uma forma mais estrita, sim, o Brasil está indo para o abismo, sem dúvida. A gente tem a maior seca, o mundo está indo para o abismo, né? Mas o Brasil num ritmo acelerado, né? Com a maior seca em um século na Amazônia, uma destruição do cerrado galopante, está indo para o abismo. Estava indo muito rápido para o abismo no governo Bolsonaro, melhorou em alguns aspectos no governo Lula, como o Ricardo disse lá no começo do texto, lá no vídeo dele do 60 e Blau, né? É um governo que avança em certos aspectos e retrocede em outros, né? Então a gente teve aí uma queda do desmatamento da Amazônia, mas por outro lado o desmatamento do Cerrado está numa alta, continua em alta, está pior do que em anos anteriores. Então continuamos indo para o abismo, sim, do ponto de vista ambiental, sem dúvida nenhuma. E a imprensa, como o Lacombe colocou muito bem, é parte disso. É uma imprensa podre do ponto de vista da cobertura ambiental, é uma imprensa entregue aos interesses do capital, do capital especulativo e, portanto, não tem condições de fazer uma cobertura decente da questão ambiental. Mas estaríamos muito, muito, muito pior com Bolsonaro, porque agora, pelo menos, a gente tem condições de lutar. E se a gente vive num governo dominado em grande parte pela incompetência no que se trata do combate aos desmatamentos, da expulsão dos garimpos, pelo menos a gente não tem assim os autores do projeto de destruição indígena tão à vontade no poder como estavam em anos anteriores. Antes de fechar o vídeo, vale a pena destacar um comentário que o Ricardo fez sobre aquela observação do Lacombe contra a imprensa. E a imprensa apodrecida é cúmplice dessa tragédia. É muito importante a gente distinguir o seguinte: quando o Lacombe faz uma crítica à imprensa, ele não está criticando a imprensa porque ele quer uma imprensa mais democrática, uma imprensa mais informativa. O que ele quer é destruir a imprensa como ferramenta de democracia, como ferramenta de independência, como ferramenta de crescimento progressista.
né, a imprensa como uma ferramenta para vencer as desigualdades no Brasil. Isso o Lacombe não quer, ele quer manter os privilégios do capital. E para concluir, mais uma ótima observação do Danilo. Observa, Rodolfo, que é interessante que, como não há o que dizer em relação não há como defender o Bolsonaro, né? A política do Bolsonaro, a antipolítica ambiental, o que ele fez com os índios, o que ele fez com as populações originárias, que o próprio Lacombe ele não questiona em nenhum momento os ataques que são feitos ao Bolsonaro, né? Pela imprensa. Ele simplesmente joga em cima disso informações relacionadas ao governo Lula, duvidosas, manipuladas ou não, enfim. Algumas podem até ser verdadeiras, como você disse bem, está dizendo bem aí no vídeo, que são uma herança. Ele simplesmente joga em cima das informações, novas informações sobre o Lula, só que ele, de certa forma, ele concorda, ele não nega os ataques ao Bolsonaro. Isso é bastante interessante. Gostaria de ressaltar esse ponto. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.